Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre imperialismo. Bom, Ana, você tá aqui falando imperialismo, mas o que é esse imperialismo? Bom, na realidade, é uma política, feita pelos países europeus e Estados Unidos, Não vamos excluir os Estados Unidos dessa, nem vamos excluir o Japão dessa, porque tanto o Japão quanto os Estados Unidos fizeram políticas imperialistas não para evitar a dominação sobre eles, mas eles tentaram dominar outros lugares, as áreas de influências deles. Enfim, como é que se dava esse imperialismo? Ele era, os países dominantes, eles simplesmente faziam as coisas, em prol dos seus interesses econômicos, políticos, militares, e acabavam, dessa situação, impondo a cultura deles sobre culturas que eles chamavam de culturas bárbaras ou primitivas. Vontade de rir, né, gente? Porque todo mundo sabe que a China tem uma cultura milenar, a Índia tem uma cultura milenar, a pluralidade de culturas na África é surreal. Então, chamar esses lugares, a cultura desses lugares de primitiva é ofensivo e completamente etnocêntrico. E a etnocentria vai ser uma das bases do imperialismo. Bom, por que a gente tem esse processo de imperialismo rolando? Para começar, a gente tem o nacionalismo exacerbado, já com as questões, desde lá do Congresso de Viena, depois que Napoleão fez aquilo tudo que está explicado lá na aula da Era Napoleônica. E as consequências, disso tudo foram as unificações tardias da Alemanha e da Itália. A gente tem, junto com isso, a Segunda Revolução Industrial. O resumo do resumo da Segunda Revolução Industrial. Com a Segunda Revolução Industrial, a gente tem mais países sendo industrializados. A própria Alemanha, a própria Itália, a Bélgica, Estados Unidos, entre outros lugares, sendo industrializados, ou seja, passaram a produzir coisas com maior nível de produtividade, no sentido de produzir muitos produtos, e o mercado consumidor do país já não basta mais. Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a procurar outros mercados. Só que usando as teorias lá do mercantilismo, a gente ir somando, melhorando essas teorias, ao longo do tempo, a gente tem países querendo crescer, ganhar dinheiro, mas sem gastar muito dinheiro nisso. Então, é mais fácil a gente investir na indústria nacional do que comprar produtos estrangeiros. Enfim, o resumo da Segunda Revolução Industrial a gente cria o capitalismo monopolista. O que é isso? A gente cria certos monopólios sobre as indústrias. São um pouco de grupo de pessoas, um grupo seleto de pessoas, dominando a maior parte das indústrias do país. E aí, o que acontece, Vamos entrar aqui no caso inglês, porque obviamente eu preciso falar da Inglaterra, porque foi o primeiro país a ser industrializado. Até, metade do século XIX, a Inglaterra tava, olha pra mim, eu sou a única que tenho indústria, então vocês precisam comprar produtos de mim, Afinal, só tem eu aqui, vendendo produtos super modernos. Aí os outros países falam, nada, não mais. A gente se industrializou também. Olha que bacana. E a Inglaterra fica, bacana, perdendo meus mercados meu mercado consumidor. E aí, a gente tem Bélgica, França, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Itália, competindo junto com a Inglaterra por mercado consumidor. E os industriais desses países, eles queriam, como eu falei, expandir seus mercados, porém, contudo, todavia, eles também queriam aquela matéria-prima barata. Quem lembra, da aula que eu já falei de Brasil, a gente tem tendências, até hoje, de vender matéria-prima, mas a gente não vende produtos industrializados, a gente importa produtos industrializados. Já vem dessa época do imperialismo, tá, gente? Porque teve imperialismo na América Latina, sim, e eu vou falar disso mais pra frente. Bom, e aí eles pensam com eles mesmos. Veja só, se só a gente aqui é industrializado,
por que a gente não tenta controlar os territórios que não são industrializados? Aí fica todo mundo, caramba, que ideia boa! Olha, mas onde? A América já tá saindo toda em independência, o que a gente vai fazer? Aí eles olham, pô, a gente tem a África ali, a Ásia, a América Latina a gente dá um jeito, essa galera não é industrializada, nem vai industrializar tão cedo. E aí começa, né, aquilo que a gente vai chamar de neocolonialismo. Por que neocolonialismo, Ana? A gente já sabe o processo de colonialismo. O neocolonialismo se dá de uma forma diferenciada. Existem 3 tipos de neocolonialismo, que é a colônia de enraizamento, que é quando tem aquela imigração de grandes contingentes de pessoas, que aí você passa a ocupar a terra também, pelos colonos, pipipi, popopó, como acontece na China, por exemplo. A gente também tem a colônia de enquadramento, que é ter domínio político e administrativo e exploração da mão de obra nativa, mas sem a tomada de terras. Aquele a gente está ocupando, mas a gente não quer dizer que a gente está ocupando. É isso. E a gente, por fim, tem o protetorado, que é a imposição da autoridade da metrópole, né, em geral, sobre um estado com a desculpa de proteger esse estado dos seus inimigos. É mais ou menos o que os Estados Unidos faz aqui com a América, quando ele pega aquela doutrina Monroe dele, junto com o Destino Manifesto. O Destino Manifesto diz que, né, os Estados Unidos estão destinados a algo grande, a proteger as minorias. E a gente pega a doutrina Monroe que fala, vamos pegar a América para americanos, vamos acabar com a intervenção europeia aqui na América. Eles estão fazendo isso porque eles são bonzinhos? Não, eles não estão fazendo isso porque eles são bonzinhos, eles estão fazendo isso porque eles querem zona de controle. Exemplo maior de protetorado. Enfim, para além dessas divisões aí de neocolonialismo, o neocolonialismo se usava de 2 coisas. Da missão civilizatória, que era a gente tem que levar a modernidade, o progresso da nossa cultura para esses lugares que são super primitivos. Meu amor, a China parece um outro lugar do mundo. Como é que você vai falar que essas pessoas são primitivas? Pelo amor de Deus, os caras se fecharam no século XVI porque eram evoluídos demais pro resto do mundo. Você vai chamar essa galera de primitiva? Pelo amor de Deus. Enfim, revoltas à parte, eles falam isso e, junto com essa missão civilizadora, tem o etnocentrismo de achar que eles são a melhor cultura do mundo, que eles são superiores e que não é, que nem eles é bárbaro ou primitivo, né? Bacana! Super maneiro, isso nunca deixou sequela na vida, né? Enfim, aí agora eu vou falar de 5 casos de imperialismo para vocês verem na prática como isso se deu. O primeiro caso que eu vou falar é da Inglaterra na Índia. Bacana, né? Pra quem não sabe, todo mundo já viu aquele filme Vitória e Abdul, que fala da rainha Vitória com seu secretário lá de amigo Abdul, que vinha da Índia. A Índia durante muito tempo foi colônia, né, inglesa. Eles tinham feitorias lá desde o século XV, mas era aquela feitoria tipo assim, a gente fez um acordo aqui com o imperador mongol, a gente tem esse espacinho aqui, bacana, temos. E aí vamos ocupar esse espacinho aqui, mas quem controla esse espacinho aqui é uma empresa privada inglesa chamada Companhia das Índias Orientais. Não confundam com a Companhia das Índias Holandesa, essa aqui é a Companhia Britânica das Índias Orientais. E essa companhia aí possuía certa autonomia, no sentido de, tipo assim, a gente administra aqui como pode e só presta uma contazinha rápida ali pra coroa inglesa, mas tudo suave. E aí, ao longo, né, do século XIX, acontecem grandes revoltas, essas revoltas que eu vou falar agora, pra gente entender como saiu da mão dessa companhia privada e foi parar na coroa inglesa, né? Essa Companhia das Índias Orientais aí precisava de gente para conseguir atender seus interesses militares nessa época, defender essas feitorias, esses lugares que pertenciam, né, à Inglaterra por acordo ali com o imperador mongol.
E aí, o que eles fizeram? Bom, nós somos uma empresa privada, né? Empresas privadas querem ganhar muito dinheiro sem gastar muito dinheiro, correto? A lógica é simples. O que a gente pode fazer? A gente paga exército inglês pra vir pra cá? Putz, é muito caro, né, mano? E se a gente pegar essa mão de obra aqui? Tem muito indiano aqui. A gente pode pagar eles pra trabalharem pra gente. Não precisa pagar muito, a gente só paga pouco, né? Segundo esses ingleses, os indianos estavam acostumados a receber baixos salários, porque já eram nessa época muitos indianos. Então não tinha oferta de emprego para todo mundo, e esse exército ficou conhecido como cipaios. Cipaios, eu acho. Cipaios. E aí, beleza, né? Mas quem eram essas pessoas, né? Era gente, normalmente, de castas muito baixas. Vamos lembrar que a Índia tem um sistema milenar de castas. Enfim. Até então tinha esse exército aí, belezinha. Só que a gente começa a ver a insatisfação popular. Porque, ora, pois, eles começaram, né, a intervir em certas questões. Ai, meu nariz. Os britânicos começaram a interferir em certas questões que não eram do narizinho deles pra se meter, né? Enfim, por exemplo, a elite, né, indiana começou a se sentir muito afetada, sentiu que estavam perdendo poder a cada vez mais. Por quê? Porque o que a Companhia das Índias fazia, né? Fazia isso com o aval da coroa britânica. Eles tinham uma política de preempção. O que é essa política, né? Bom, a gente tinha, né, essas elites que dominavam muita coisa. E aí, se tinha alguém, né, dessa elite que morria e não tinha herdeiro, a Companhia das Índias ia lá e botava um inglesinho no lugar deles. Caramba, bacana, né? E aí você começa a ver que os próprios indianos vão perdendo o poder e vão sendo colocados, né, britânicos dentro da administração indiana. Para além disso, a gente tem a interferência, né, deles, dos ingleses, contra as questões religiosas, porque tinha a questão de, por exemplo, o marido morria, aí queria queimar a viúva junto com o marido. Não cabe ninguém aqui a julgar, mas é uma tradição hindu. E tradições hindus têm que ser respeitadas, gente. Só que você tá num país que não é seu, mesmo você tá empurrando sua cultura goela abaixo, não é bacana. Não é bacana. Enfim, tinha essa tradição hindu, isso foi proibido. E aí, isso passou a irritar a população, falou, mano, vocês já estão aqui ocupando, já estão usando a gente de mão de obra, vocês já estão tirando nossa galera do poder, agora vocês querem mexer na nossa religião? Amados, não rola. Enfim. E aí, a população acabava temendo, falando assim, cara, o que vocês querem? Vocês querem enfiar o cristianismo goela abaixo da gente? Vocês querem enfiar o seu anglicanismo? Não queremos, simplesmente não queremos. E aí, para completar essa insatisfação popular, a gente ainda tem rumores, né, de que os britânicos usavam para selar, né, para encapar ou selar, sei lá, para encerar as embalagens de munição. Eles usavam sebo de vaca e gordura de porco. E essa munição, né, ela tinha que ser aberta pela boca dos soldados. E os soldados eram em maioria o quê? Quais são as duas maiorias dessa época, de religião dessa época na Índia? Os muçulmanos e a gente tem os hindus. Para os hindus, a vaca é sagrada. Para os muçulmanos, o porco é impuro. Quando eles sabem disso, eles ficam, mano, eu não vou colocar isso na minha boca. Simplesmente não vou. Eu não vou fazer isso. E esse movimento, né, os soldados começaram a se rebelar em relação a isso. Isso foi considerado insubordinação militar. E aí, isso deu ideia... Ih, me enrolei. E aí, somado a isso, além dessa questão, né, desse rumor, a gente tem a questão de que estava tendo um conflito direto entre os soldados indianos e os líderes lá, ingleses. Então isso soltou diversas rebeliões. A galera, né, desejava, né, que suas tradições fossem respeitadas. E, né, aí o imperador mongol falou, putz, eu tô aqui perdendo meu território, hein? E se eu liderar essas rebeliões?
E aí o imperador mongol se mete nisso aí. Como é que se deu a situação, né? Aí, né, como foi um exército da Companhia das Índias que se rebelou, essa companhia estava sem exército. Teve que virar e falar: alô, rainha? Rainha Vitória, por favor. Tem como a senhora mandar exército pra gente? Porque o nosso exército se rebelou. Ela fala: tá, né? Incompetentes, não conseguem nem garantir um exército. Enfim, aí a coroa britânica, né, os exércitos da coroa britânica, se unem com indianos que não queriam a restauração do poder mongol e conseguem derrotar essa galera aí. E aí a coroa britânica fala: vocês são um bando de incompetentes, Companhia das Índias, eu não quero mais vocês aí, agora quem vai administrar é a gente. E aí o que eles fazem para tentar apaziguar a situação? Eles simplesmente começam a tentar, algumas medidas. Por exemplo, os britânicos integram lideranças locais na administração colonial. Eles decretam o fim da catequese cristã, por exemplo. Eles passaram a instigar a rivalidade entre os hindus e os muçulmanos para fazer eles brigarem entre si e não brigarem com os ingleses. E aí, para além disso, a Rainha Vitória, né, se dá o título de Imperatriz da Índia. Bacana, né, gente? Bacana. Pegaram um exemplo? Agora eu vou pro segundo exemplo. O segundo exemplo que eu vou falar é sobre a África. Olha o caderninho de resumo que eu sempre falo pra vocês. Bom, eu vou falar da África e eu espero terminar falando da China, porque eu acho super importante. Bom, a África foi o primeiro continente a ser ocupado, em geral, pelos europeus, mas nessa época não foi o primeiro lugar que eles olharam para tentar unir o colonialismo. E aí, até 1880, por aí, só 10% da África era ocupada. E aí vem o Leopoldo II, rei da Bélgica, e fala: bacana, olha quanto território livre. Por que, né, a gente não tenta investir ali? Investir no sentido de explorar. Esse é o sentido básico. E aí o parlamento belga fala: amado? Não. Aí o que o rei faz? Como uma criança mimada, ele vai lá e cria uma companhia privada, onde ele é o chefe, a Associação Internacional Africana, que fica ali na bacia do Rio do Congo, que tinha o objetivo de reunir exploradores e cientistas na causa comum de mapear e conhecer, né, a terra do Congo. E, né, a justificativa que ele dava era: precisamos erradicar a escravidão na África, escravidão e tráfico de escravos. Gente, a escravidão na África se dava de uma forma muito diferente da escravidão mercantil que a gente viu acontecer aqui nas Américas e tudo mais, feita pelos europeus, gente. Era uma parada totalmente diferente. Mas com essa desculpinha, ele foi tipo: tá, ok. A Europa falou: a gente aceita o que você tá falando. E aí, só que o Leopoldo não esperava que essa ação dele, né, chamasse a atenção de muitas nações europeias. Falaram: bacana, gostei da ideia dele, acho que vou fazer isso também. E aí, a galera ficou com medo da Bélgica dominar boa parte da África. E com essa dominação, eles se tornaram alguém muito forte, uma potência muito forte. E aí, para evitar uma guerra, né? Risos, né, gente? Estamos no final do século XIX, início do século XX, a gente tem uma guerra. Mas para evitar agora uma guerra, eles se unem, né? Marcam uma reunião chamada Conferência de Berlim para dividir a África, isso mesmo. A parte principal da Conferência de Berlim foi a partilha da África. Por que eu estou falando isso? Porque, gente, essa partilha da África foi totalmente sem noção. Ela foi totalmente etnocêntrica mesmo, no sentido de não respeitaram as tribos que viviam lá. As diferenças étnicas entre essas tribos, eles só estavam interessados no que tinha de explorativo, enfim, o que eles iam explorar naquele território. E aí, a gente vê Portugal, Inglaterra, França, Espanha, Itália, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suécia, Áustria, Império Otomano e Estados Unidos, né, tendo essa divisão da África. Obviamente, a França e a Inglaterra ficaram com boa parte, né,
os territórios na África, porque eram as duas potências europeias e ninguém ia falar, não queremos isso. Senão eles iam falar, a gente vai invadir você, bacana, né? Enfim, temos essa partilha da África. E isso foi horrível, gente. Sério mesmo. Outra coisa que aconteceu, né, que é super válido falar, foi que o Leopoldo II fez crimes horríveis no Congo, gente. Na região do Congo. Ele falou de erradicar, né, a escravidão, sendo que o que ele fez foi ele reintroduziu a escravidão. Ele passou a explorar a população de diversas formas. Ele explorou total os territórios, deixando, tipo, hoje essa região na miséria. Ele fez castigos físicos, tortura, massacre de populações inteiras para garantir que se tivesse um movimento de resistência, esse movimento fosse destruído. E só no século XX, perto da Primeira Guerra Mundial, que esses crimes deles foram descobertos. Aqui que propuseram, né? Leopoldo, abre mão aí do Congo, por favor, passa pro parlamento. A gente dá dinheiro pra isso. E ele recebeu uma quantia imensa de dinheiro. E essa quantia foi pra África? Foi pra essa região do Congo? Não, essa galera nunca viu esse dinheiro. Então, enfim, né? Vontade de matar o Leopoldo? Talvez, mas ele já morreu. Fica aí a reflexão. O terceiro caso que eu vou falar é sobre a China. A China é super importante falar, porque eu falei, né, galera? Como é que você chama um povo desse de povo bárbaro? Vocês já viram as coisas da China? Eles têm máquina de dar abraço, mano. Eles têm um lugar pra... Enfim. Pelo amor de Deus, os caras que criaram um hospital agora em 8 dias. A gente demora pra criar o hospital lá doidado, leva 2, 3 meses. Pelo amor de Deus. Não chama essa galera de primitivo, que isso me ofende. Eu me sinto primitiva perto deles. Enfim. Vamos lembrar, né, da China, que desde o século XVI, ou seja, lá no período da Renascença, eles olharam pro resto do mundo e falaram, olha, Confúcio realmente tinha razão. Confúcio é um filósofo chinês muito famoso lá no Oriente. Confúcio realmente tinha razão, nós somos muito evoluídos pro resto do mundo, então a gente não tem necessidade de ter esse contato com eles, porque a gente já basta. Errado eles não estavam. E aí eles começam com essa política de isolamento, mas eles deixam 2 portos abertos, que é o de Cantão e acho que de Macau, o de Macau, para fazer comércios internacionais com outras nações. O que acontecia nesse comércio? Bom, vinha, sei lá, gente, tipo, os ingleses. Vou citar os ingleses porque eu quero muito que eles se explodam. Nessa época eu queria muito que eles se explodissem mesmo. Vamos de gente de nariz em pé. Os ingleses vinham e compravam, tipo, seda. Vamos lembrar que a seda era muito importante, tanto que a gente tinha a rota da seda. As porcelanas chinesas super famosas. E os chás chineses. E aí os ingleses falavam, pô, cara, você não quer tentar comprar alguma coisa nossa? E os chineses olhavam e falavam, isso é primitivo. Não quero não, obrigada. E aí os ingleses falaram, você tem certeza? Você não quer comprar nada nosso? Bacana, você não quer me dar dinheiro. Eu vou arranjar um jeito de você me dar dinheiro. E aí o que os ingleses fazem? Eles vão lá na boa? Não, eles começam assim. Tá vendo essa caixinha aqui? Lá tem ópio. Você vai gostar muito. E começam a distribuir ópio pela área ali do porto, dessas cidades. E, gente, o ópio é uma droga, vicia. E quando você vai passando de uma pessoa para outra, você vai criando uma rede de vício, obviamente, e que movimentou, né? Lembrando que o ópio vinha da Índia, tá? Da colônia, linda colônia inglesa. E, gente, a droga, todo mundo já sabe, já ouviu histórias de pessoas super viciadas. E isso acabou com a paz do imperador chinês, porque você tem viciados dispostos a pagar qualquer valor por essa droga. Aí os chineses falam, né, o imperador chinês fala, tá proibida a entrada dessa droga aqui. Se eu achar, eu vou aprender e vou queimar. Simples assim. E aí,
os ingleses falam. O que você disse? Peraí, você não vai mexer no meu negócio. É um negócio limpo. Quero liberdade de comércio aqui. Liberdade de comércio pra droga, né? Bacana. Que aí, né, se inicia, né, no pretexto de querer livre comércio, as guerras do ópio. A primeira guerra do ópio foi de 1839 a 1842. Foi vencida pelos ingleses. E aí a gente tem o Tratado de Nanquim, que a China cede Hong Kong aos ingleses e abre 5 portos ao comércio internacional. Bacana, né? Ganhou aí a sua guerra do ópio, eu tive que abrir mais 5 portos meus. Você tá acabando com a minha política de isolamento, mas tá bom. Show, vocês conseguiram o que vocês queriam. Fé pra vocês. E aí, a gente tem a segunda guerra do ópio. Que é, né, como ela se dá? Cantão, vamos lembrar, Cantão era a segunda cidade que era aberta, era com portos internacionais. Ela é bombardeada por uma esquadra anglo-francesa, ou seja, Inglaterra e França com interesses na China. Não vai dar bom. E um exército de franceses e ingleses marcha em direção a Pequim. Eles conseguem tomar Pequim. E aí a gente tem o Tratado de Pequim, que a gente tem que abrir mais 11 portos da China. Eles não satisfeitos com 5 portos que eles tinham abertos a mais, ou seja, tinha 7 portos abertos, não satisfeitos com isso. Eles pediram mais 11 portos abertos ao comércio europeu e a livre navegação pelo rio Yangtze, não sei pronunciar isso. E aí, com a dominação dos portos e essa livre navegação nesse rio, eles conseguem controlar a economia chinesa, gente. Olha que absurdo. E ainda chamam essa galera de primitiva. Eu fico indignada. Se eu fosse imperador da China, eu falava, bombardeia isso tudo aqui. Inferno. Mas aí eles sabem esperar um dia de cada vez. Olha como a China tá hoje, gente. Fica aí a reflexão. A China foi dominada pelo Japão. Ela foi dominada pelos ingleses, pelos portugueses, pelos franceses. Mas olha como ela tá hoje. China é uma das maiores potências mundiais que a gente tem. Competindo ali, ó. Os Estados Unidos está assim. Faz os Estados Unidos rodar que nem peão. Pra tentar, né, balancear ali com eles. E, gente, esse imperialismo deixa marcas. Deixa super marcas mesmo. Mas tem gente que consegue, tem países que conseguem minimizar essas marcas, como a China mesmo. Por fim, eu vou falar do Japão, porque a gente tem o Japão sendo uma potência imperialista na Ásia. Ele não foi foco de imperialismo, ele era o imperialista da Ásia. Vamos lembrar que, né, assim como a China, o Japão se fechou no século XVII, mas abriu ainda no século XIX com a ameaça dos Estados Unidos. A história de atrito entre eles é antiga. Pearl Harbor, eu acho que foi um negócio tipo, vocês encheram o nosso saco depois de tanto tempo que a gente foi lá e bombardeou vocês. Vocês estão audaciosos há tanto tempo que a gente precisou fazer isso. Enfim, com essa ameaça dos Estados Unidos, eles reabriram os portos para o comércio com os Estados Unidos, com Rússia e com Inglaterra. Só que o Japão adotou uma política, né, uma série de políticas para se proteger desse imperialismo ocidental. E, né, o Japão nessa época estava começando a Era Meiji, fazendo uma série de reformas. Aí a gente tem essas reformas, né, que transformaram o Japão numa grande potência industrial capitalista na Ásia. Quais foram essas reformas? Primeiro, tem incentivo à criação de indústrias e de ferrovias. As universidades passaram a ensinar os avanços tecnológicos da primeira e da segunda revolução industrial. No campo, houve reforma agrária, houve fim da servidão. O exército e a marinha foram reorganizados e rearmados com o que havia de mais tecnológico. Enfim. E eles começaram a fazer essas políticas, né, imperialistas com seus vizinhos. Então, invadiram parte da China. Eles conquistaram a ilha de Taiwan. Eles conquistaram a Coreia. Então, assim, né, eles olharam assim e falaram, vocês acharam mesmo que vocês iam tentar controlar a gente aqui? Bacana. Bacana mesmo. Eu fico imaginando o imperador falando,
Bacana. Achei audacioso. Pena que eu não vou deixar. E foi isso. Com essas políticas todas, eles conseguiram se tornar uma potência enorme e dominar boa parte da Ásia, gente. O Japão ainda tem bastante influência, obviamente menos que a China agora, mas sempre teve bastante influência naquela área lá da Ásia. Por fim, vou falar do último caso, que é os Estados Unidos, e o Destino Manifesto e a Doutrina Monroe. Eu já citei no início, né? E o Raí já explicou na aula dele sobre os Estados Unidos do século XIX. Gente, os Estados Unidos não é bonzinho, né? Eles não querem a América para os americanos para todo mundo ser livre, se industrializar. Eles querem a América para os americanos para eles dominarem. Bacana, né? Eles não conseguiram muito na África, não conseguiram muito na Ásia, né? Lei de acordos comerciais. E aí, o que eles podem fazer? Bom, se o Japão tem a sua área de influência, por que eu não posso ter a minha? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Obviamente, ela foi muito conteudista. Eu não... Então, é muito assunto pra poder falar. Eu tentei fazer da forma mais descontraída possível. Porém, não sei se dá pra ver, mas eu tô cheia de alergia. Mesmo com reboco na cara, eu acho que dá pra ver. Mas, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês entendam que ninguém é bonzinho. Que esse imperialismo deixa marcas. E vai ser uma das coisas super mega importantes pra vocês entenderem. Pra entenderem a Primeira Guerra Mundial e até mesmo a Segunda Guerra Mundial. Sim. Normalmente, tem um historiador que eu andei lendo por causa da Revolução Francesa, que fala que a causa de alguns conflitos não tá no momento do conflito. Ela vem muito antes e a gente pode observar isso, né? Se a gente entender esses momentos antes. Então é super importante que vocês entendam imperialismo, entendam a questão de nacionalismo, porque isso vai ser essencial para entender Primeira e Segunda Guerra Mundial, gente. É isso, eu espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Beijos, se cuidem, fiquem em casa se puderem.